Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez agora para dar continuidade a esse assunto que é muito interessante, que é o assunto de tabela periódica, ok? Nós falamos no vídeo anterior, que você pode assistir, a evolução, um pouco da evolução histórica da tabela periódica. Falamos sobre vários cientistas e chegamos em um cientista atual, que foi Moseley, ok? Então, de agora em diante, nós vamos dar continuidade à tabela periódica de Moseley. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar um comentário, para que a gente possa sempre melhorar o nosso canal, ok? Então, vamos nessa. Então, pessoal, observe. Na tabela periódica, essa é a imagem da tabela periódica atual, que nós já falamos sobre ela, né? Se você observar aí, nós temos algumas características e as características fundamentais são as famílias, os períodos que a gente precisa dominar. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, ok? Muito bem, esses daqui, eu comecei essa aula colocando os 4 últimos elementos que foram aceitos como elementos químicos, isso no final do ano de 2017, ok? Então, pessoal, o niônio, o moscóvio, o tennessine e o organesso. Isso aí você vê porquê do nome, né? Tem relações aos cientistas, tem relações ao país que foi descoberto, ou ao país de natureza, de naturalidade do cientista, enfim. Nós temos aí os 4 últimos elementos que fizeram com que o 7º período da tabela periódica ficasse totalmente completo. Então, agora, a gente precisa ter em mente o que é uma família e o que é um período. Uma família, pessoal, são as colunas verticais que existem na tabela periódica. Todas as colunas elas são chamadas de famílias. Na tabela periódica atual, nós temos 18 famílias, numeradas de 1 até 18, ok? O que são períodos? Períodos são as linhas, ok? As linhas horizontais. Então observe aí que eu coloco um período que vai ser o nosso quinto período, o período do rubídio. Você tem o rubídio, o estrôncio, o ítrio, o zircônio. Observe que nesse período você tem números atômicos consecutivos. Isso é uma característica importante. Na mesma família, você tem elementos com propriedades químicas semelhantes. No mesmo período, você tem elementos químicos com a mesma camada, com a mesma quantidade de camada, ok? Hoje, nós temos 7 períodos. Como eu já havia dito, o 7º período foi totalmente completo, totalmente preenchido com os 4 últimos elementos a serem descobertos. Então vamos lá no resumo. Nós temos a tabela periódica hoje é formada por 18 famílias e 7 períodos. Aqui nós temos uma pequena ideia da organização da tabela periódica de acordo com a característica dos elementos. Essa parte rosa são os metais, essa parte incolor ou amarelada são os ametais, verde os gases nobres e lá em cima isolado o hidrogênio. Se você observa, nós temos aí 2 numerações, uma contínua que vai de 1 até 18 e uma que tem letras 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, até voltar a 3A, 4A, chegando na 8A. Essa designação de A e B é uma designação antiga. A nova
Aqui é recomendada pela IUPAC hoje essa designação que vai de 1 até 18, a designação contínua. Nós vamos já falar um pouquinho sobre isso, ok? Agora, nós vamos destrinchar um pouco sobre as características dos elementos. Então vamos lá, vamos começar pelos metais. Por que nós vamos começar pelos metais? Porque os metais, como você viu na imagem anterior, eles representam a maioria dos elementos químicos. Então, vamos lá. A maioria dos elementos da tabela periódica são bons condutores de calor e eletricidade, isso é fato, né? Todos sabem. São dúcteis e maleáveis, ou seja, podem se transformar em fios ou em lâminas. São sólidos à temperatura ambiente, com uma única exceção, o mercúrio. O mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente é líquido. Todos os outros são sólidos, ok? Todos os metais possuem um brilho característico. Esse brilho é um brilho branco acinzentado, com uma única exceção, o ouro. O brilho do ouro é exclusivamente amarelado, ok? Todos os metais eles têm a característica de perder elétrons, se transformando em cátions, ok? Sofrendo esse nome, essa perca de elétrons recebe o nome de oxidação. Então todos os metais sofrem oxidação, ok? Vamos falar agora dos ametais. Os ametais, esse A, ele é um prefixo de negação. Ou seja, as características que eu tinha para os metais, para os ametais, elas são perfeitamente opostas. Então, os ametais podem ser encontrados nos 3 estados da matéria: sólido, líquido ou gasoso. São isolantes térmicos e elétricos, são opacos e ganham elétrons, transformando-se em ânions. Então, se você faz uma comparação, você consegue ver que as características são opostas. Por exemplo, quando os metais todos são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, os ametais podem ser encontrados nos 3 estados da matéria. Enquanto os metais são bons condutores de calor e eletricidade, os ametais são isolantes térmicos e elétricos. Enquanto os metais têm um brilho característico, os ametais são opacos, são foscos. Enquanto os metais tendem a perder elétrons, os ametais tendem a ganhar elétrons. Ok? Semimetal. Pessoal, essa ideia de semimetal eu vou começar falando que ela está em desuso. Hoje em dia, ela basicamente não existe, certo? Os semimetais hoje são, ou melhor, antigamente eram esses elementos: o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Por que eles eram chamados de semimetais? Porque eles eram metais, eles eram elementos que tinham determinadas características de metais e determinadas características de ametais. E aí o que foi visto? Na nova organização, eles viram o seguinte: tem alguns elementos que têm mais propriedades semelhantes aos metais, então vamos colocar eles como metais. E tem outros elementos que têm características que tendem mais para os ametais, então vamos chamar eles de ametais. E aí agora, os elementos que formavam os ametais, germânio, antimônio e polônio, são metais. Boro, silício, arsênio e telúrio são ametais. E essa designação de semimetal não existe mais. Ok? Gases nobres. Quem são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o oganeson. Por que são chamados assim? Porque são quimicamente inertes. Óbvio, são todos gases, né? Já que são chamados de gases nobres. Por que eles são quimicamente inertes? Porque eles não fazem ligações químicas. Nós vamos ver um pouco mais para frente, quando a gente for estudar a ligação química,
que eles têm o seu octeto, a sua valência completa, ok? E são encontrados na natureza como moléculas monoatômicas. Eles nunca aparecem unidos, eles sempre vêm sozinhos na natureza. E por último aqui, o hidrogênio. É o elemento químico mais abundante da natureza. Se você observar, mais ou menos 90% da natureza é formada por hidrogênio. É um gás altamente inflamável e é o gás mais leve que existe. Vamos ver a ideia de elementos representativos e de transição. Observe. Quando a gente fala de elementos representativos, são aqueles cujos elementos terminam a sua distribuição eletrônica em S ou P. Então, se você observa a distribuição eletrônica do sódio, termina em 3s1, então ele é um elemento representativo. Distribuição eletrônica do oxigênio termina em 2p4, então ele é um elemento representativo. Do cloro termina em 3p5, então o cloro é um elemento representativo. Então, galera, qualquer elemento que você observar que a distribuição eletrônica terminou em S ou P, ele é um elemento representativo. Dentro dos elementos representativos, a gente precisa observar alguns deles, como por exemplo a família 1. A família 1 ela tem um nome específico, ela é chamada de metais alcalinos. Esse termo álcali, ele vem do árabe, né? Que significa cinzas, né? O que é que dizia aí, ó? Os árabes antigos descobriram que as cinzas de certas plantas, que eles chamavam de al-kali, formavam soluções escorregadias ao tato e que queimavam a pele. Ou seja, características básicas. Família 2, metais alcalinos terrosos. Os elementos da família 2 também formavam soluções básicas e são encontrados no solo. Ok? Família 13, a família do boro. Não tem um nome específico. Família 14 é a família do carbono. Também não tem um nome específico. Família 15 do nitrogênio. Família 16 são os calcogênios. Observa, a palavra grega calcos, que significa cobre. Porque a maioria dos minérios de cobre contém esses elementos. Ok? Então a maioria dos minérios de cobre são unidos a um elemento da família 16. Por isso do termo calcogênios. Halogênios. Vem da palavra grega alos, que significa sal, e genes, que significa formador. Então halogênios são os formadores de sais. Por último, os gases nobres, né? Nós já falamos um pouquinho sobre eles. Termo cujo objetivo era denotar uma falta de reatividade geral desses elementos. Por esse motivo, são às vezes chamados de gases inertes ou, em virtude de sua pequena abundância, de gases raros. Então, nós falamos um pouco sobre os elementos representativos. Vamos falar agora sobre os elementos de transição. Elementos de transição externa são aqueles cujos elementos terminam a sua distribuição eletrônica em D. Elementos de transição interna são aqueles cuja sua distribuição eletrônica termina em F. Leonardo, quem são os elementos de transição? Pessoal, se você observa na sua mente aí a tabela periódica, observa aí, ó. Esse pessoal que está mais abaixo, que está num vale aí da tabela periódica, são os elementos de transição. Esse pessoal que está para fora, os de verde e os de amarelo, são os elementos representativos. Os de transição são esses rosa e os azuis de baixo. O rosa são os elementos de transição externa. Os azuis de baixo são os elementos de transição interna. E como é que esses elementos de baixo, por que eles estão aí embaixo? Esses elementos de transição interna, por exemplo, os lantanídeos, a primeira dessas duas linhas azuis, a primeira linha, ele está entre o elemento químico bário e o HF. É como se você tivesse uma gaveta e nessa gaveta você tivesse todos os elementos organizados. Então, quando você puxa essa gaveta, você encontra todos os lantanídeos.
assim como os actinídeos, ok? Por isso que eles são chamados de elementos de transição interno, tranquilo? Elementos representativos, vamos lembrar, termina a sua distribuição eletrônica em S ou P. Quem é que termina a distribuição eletrônica em S? Esse pessoal de verde. Quem é que termina a sua distribuição eletrônica em P? Esse pessoal de amarelo, ok? Elementos de transição, termina a sua distribuição eletrônica em D ou em F. Elementos de transição externo, essa galera rosa, termina a sua distribuição eletrônica em D. Os elementos de transição interno terminam a sua distribuição eletrônica em F. E aqui a gente tem dois exemplos, né, para a gente observar a distribuição eletrônica. Observe que o ferro termina a sua distribuição eletrônica em D, D6. Então ele é um elemento de transição externa. O cério termina a sua distribuição eletrônica em F. Ele é um elemento de transição interna. Ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, a gente termina essa parte de tabela periódica. Ao final do vídeo, eu estou deixando para vocês, na descrição do vídeo, uma lista de exercícios para você treinar, para você tentar relacionar aí as características dos elementos com a tabela periódica. Se você não se inscreveu, não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de dar o like, de deixar um comentário para que a gente melhore o nosso canal, ok? Então, por hoje é só. Valeu, galera. Um abraço e até a volta.